aqui, na prece de Caritas. E quando eu comecei a pensar nessa oração, o que eu me lembrava dessa oração é que ela é muito divulgada no meio espírita. É uma oração onde várias pessoas que eu conheci sabiam de cor essa oração. E ela é muito bonita. Eu tinha essa lembrança da prece de Caritas. E aí um dia, eu vou até dividir com vocês isso porque para mim foi muito especial. Um dia eu pensei na prece e falei, nossa, deixa eu lembrar exatamente o que essa prece fala. Então eu coloquei um vídeo, ouvi a prece e coloquei na minha página do Facebook. Logo depois, uns dias depois, a minha mãe mandou para mim um vídeo da prece de Caritas. E ela não sabia que eu já estava fazendo o estudo. E o interessante é que ela me contou a história dela, a experiência dela com essa prece. Minha mãe era muito jovem. Eu espero que ela esteja me ouvindo agora. Minha mãe tinha 16 anos, mais ou menos, a primeira vez que ela foi no centro espírita. E ela vinha de uma experiência católica. E ela disse que quando ela frequentou esse centro pela primeira vez, quando ela foi lá a primeira vez, a oração de abertura da casa era a oração de Caritas, e ela não conhecia. Ela ficou extremamente emocionada e arrepiada com as palavras da prece. E então ela passou a frequentar esse lugar com a minha avó, e ao decorrer do tempo ela foi se aproximando mais da casa e passou a fazer... A pessoa que apresentava as aberturas do trabalho da casa se afastou e pediram para minha mãe fazer a abertura dos trabalhos da casa. E minha mãe teve que ler a oração. E ela disse que foi de uma emoção tremenda, cada vez que ela lia as palavras dessa oração. Então, foi isso que me aproximou mais desse estudo. Então, Caritas, ela foi um espírito que passou uma mensagem psicografada em 1873, através de uma médium muito conceituada, Madame Creel, na França. A Madame Creel, ela foi um espírito convidado pelo Espírito de Verdade para compor a equipe de Kardec com várias mensagens na época da codificação. Ela tinha realmente uma conduta e uma fama uma índole muito boa, era muito respeitada na época. Então, Caritas, esse espírito Caritas, utilizou da Madame Creel para passar essa mensagem, né? E estudando sobre a prece um pouco, porque imaginei o porquê que essa prece, porquê que essa oração estava me chamando tanto a atenção. No Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele tem o capítulo 27 e 28. Ele vai falar sobre a prece. E eu recomendo até que vocês leiam, porque é interessantíssimo o que a prece pode fazer. A gente tem sempre a recomendação de oração. E o quanto que é importante a gente orar nos momentos que a gente está, não só em necessidade, mas quando também estamos passando por momentos bons, a oração deveria nos acompanhar sempre. E Kardec ele faz um comentário que quando os espíritos nos dão uma oração pronta, porque na verdade a oração ela tem que ser sentida muito mais do que as palavras, né? A oração ela não tem que ser uma coisa decorada, mas sim a gente tem que passar o que nós estamos realmente sentindo e pedindo, isso em um louvor ao Deus. Mas Kardec fala que quando os espíritos nos dão alguma prece, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita ou, pasmem, para ajudar as pessoas que têm dificuldade em fazer orações em público. Então, longe da gente colocar que a oração tem que ser dessa forma, ou que a gente passe a repetir a oração como uma questão mecânica e repetitiva, mas que a gente possa sentir e estudar cada palavra. Nesse capítulo também, tem uma passagem de Paulo, onde Paulo fala que as orações elas têm que ser legíveis, a gente tem que entender o que a gente está rezando. Então, não adianta pegar uma oração ou uma coisa que você não vai identificar o que está sendo falado e sentir cada palavra. Então, essa oração ela vem para isso, para repetir as nossas
fixar essas ideias, né, sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho. Por isso eu trouxe essa mensagem para a gente, para nós podermos meditar junto com Cáritas, essa oração que ela nos deu como um presente, que é utilizada muito ainda até hoje. Cáritas, né, o significado de Cáritas é caridade, e ela tem duas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, os itens 13 e 14. Ela vai falar sobre a caridade, e ela passa uma informação de quanto que ela ajuda as pessoas em necessidade. Ela diz o seguinte, que ela se fez de mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Foi isso que ela fez com essa mensagem. Ela veio trazer esperança para a gente e mostrar para a gente que a beneficência, o resultado dessa beneficência, o que traz para a gente quando nós trabalhamos na beneficência. No capítulo 14, ela fala sobre justamente o que a gente aprende com o que é a caridade com Jesus, que seria a benevolência para com o próximo, a indulgência para com todos e o perdão às nossas ofensas, né? É o convite que o Evangelho faz, baseado na conduta de Jesus, o que seria a caridade. Seria nessa atuação, como nós nos comportamos diante ao próximo. Então, ela já faz, nesses 2 capítulos, essa colocação sobre a importância da caridade, e ela assina com o nome de caridade. Então, ela passa essa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Aí eu me perguntei, fui buscar, quem foi Cáritas, então? Por que esse espírito veio trazer uma mensagem para a gente? Por que que ela conseguiu passar essas palavras que ela colocou tão lindamente? E eu cheguei numa história que dizem que ela foi Santa Irene, que foi uma mártir na época, da perseguição dos cristãos. E, para minha surpresa, eu não tinha me dado, talvez, conta de quantos mártires tiveram nessa fase depois de Jesus. Então, só para vocês terem uma ideia, de Nero, do ano 64, que foi a mais conhecida, talvez, perseguição, com o incêndio de Roma, onde Paulo e Pedro tiveram complicações por conta desse incêndio, que teria sido provocado pelo próprio Nero, até Constantino, no ano de 380, onde ele oficializou a religião cristã. Então, de 64 até 380, houveram muitas perseguições. Estima-se de 50 a 150 mil mártires pereceram por conta do cristianismo, e eu não vou entrar nos detalhes dos números atuais, porque eu sei que essa questão ela não acaba, mas é para a gente sintonizar onde ela viveu, quem foi essa pessoa, quem é essa pessoa que trouxe essa mensagem para a gente, qual a experiência que ela tem para vir falar para você, olha, acredita, porque eu vivi. Esses mártires que enfrentaram, eu pensei muito nisso, nessa oração, antes de saber a história dela. O que fez esses mártires enfrentarem, uma Joana de Cusa, Paulo, o que fez esses mártires, ou mesmo tantos que nós nem sabemos os nomes, estiveram numa arena, diante das feras, e cantaram. Da onde vem essa força? Como eles conseguiram passar por tudo isso? Nessa certeza. E nesse estudo eu percebi que a certeza é no amor, o amor que sempre vence, o amor que nunca acaba, o amor do Pai pela gente, que a vida tem o seu fluxo e que ali é só uma experiência. E quantas histórias nós temos dos espíritos que estavam ao lado desses mártires dando força. Então, Cáritas foi um desses mártires, e dizem que foi até mais de uma encarnação. Quase 400 anos. Pode ser que ela tenha tido mais de uma experiência, mas ela vem falar para a gente nessa época, onde ela viveu essa perseguição terrível contra os cristãos. Daí fiz uma outra pergunta. Por que 1873? Fiquei imaginando se tinha algum significado e me surpreendi, porque tem que confessar em público aqui, é muito estranho, Mas o pânico de 1873. Então, 1873 foi um ano muito complicado, especificamente em setembro de 1873. Houve uma crise econômica muito, muito séria, também chamada de Grande Depressão. Além da depressão de 1930, teve uma outra depressão muito grande, que foi aqui nos Estados Unidos e assolou a Europa toda, que teve consequências muito graves
A bolsa ficou fechada por 10 dias. Então, aparentemente, nós revivemos algumas histórias. Eu acho que talvez não seja por acaso que nós vivemos as mesmas histórias até a gente aprender alguma coisa com elas. Porque o bom disso é que a hora que a gente aprende, a gente vai passar e não vai precisar viver a mesma situação. Então, nesse ano de 73, no Natal de 73, é quando o Caritas vem e dá essa mensagem lindíssima, psicografada, através da Madame Creel. E aí eu voltei um pouco, fiquei pensando, que mais, né? Claro, eu fui procurar um pouco mais da história, e anos difíceis, não só de 73, mas vinham acontecendo algumas coisas sérias e graves. Em 65 era o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos. Em 69 teve o Black Friday, a Sexta-feira Negra, que está muito longe de ser o dia depois do Thanksgiving, da Ação de Graças, onde todo mundo sai para comprar. Esse Black Friday, em 1869, foi difícil porque teve uma queda na Bolsa pela desvalorização do ouro. Então, vocês vejam que em 65, 69, em 71, teve um grande incêndio em Chicago, onde morreram várias pessoas também. E em 72, teve uma gripe equina, que matou 75% dos cavalos dos Estados Unidos, que causou uma outra crise, porque, imaginem, a única forma de transporte, de carga, de tudo, foi uma crise tremenda, né? A morte foi muito alta. E em 73, então, com essa crise que aconteceu na Bolsa, justamente porque um empresário ele entrou em bancarrota, e com isso detonou uma série de acontecimentos na Bolsa. Eu não vim aqui para falar da história, né? Eu sou professora de história, vocês podem se informar, porque eu também fiquei pensando como as pessoas que viveram nessa época, assim como o Caritas foi um mártir e conseguiu, né, seguir, como as pessoas que passaram por grandes problemas, por guerras, holocaustos, escravidão, saem de situações. Como que a gente passa por problemas sérios, onde atingem tantas pessoas e as coisas continuam. Então, 1873 foi uma grande depressão dos Estados Unidos. Em 1890, os Estados Unidos era o país mais rico do mundo. Então, de 73 para 90, mudamos a história. Então, tem alguma coisa para aprender justamente com as pessoas que vieram antes, né? E isso me levou, então, o porquê da oração. Por que deveremos orar, então? É uma saída? Eu acho excelente a gente pensar, que bom que nós temos esse suporte, esse recurso da oração. E isso, né, não descobri nada novo, isso vem sendo falado para mim desde que eu era bem pequena. Meus pais são pessoas que sempre oraram muito, sempre levaram tudo para a oração. Então eu sei que durante muito tempo eu ligava para minha mãe para ela rezar para mim. Demorou um bom tempo para eu entender que eu também podia rezar por mim. Então, é uma delícia poder falar realmente sobre a oração. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como eu disse, que tem bastante coisa sobre a prece, no capítulo 27 e 28, ele fala que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, é o momento que a gente vai parar e vai conseguir se conectar, né? Santo Agostinho fala uma coisa linda. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Esse lugar que eu quero estar. Quando eu estiver em oração, que eu possa ouvir as vozes dos anjos. Eu achei linda essa colocação de Santo Agostinho. E eu achei lindo isso também. Me trouxe bastante conforto quando eu li. Que a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Ou seja, não é imediato, né? A gente não ora e a coisa, né, não é uma varinha mágica. Mas, olha aqui, ela renova-nos o espírito. A importância da gente sair de um pensamento fixo no negativo e fixar numa coisa maior, se conectar com um plano espiritual maior, com esses espíritos que passaram aqui pelo planeta, que estão mostrando para a gente, olha, eu passei, vai passar, vocês conseguem. A gente tem essa mensagem o tempo todo. E eu me comprometi que eu não ia vir aqui falar nada do que a gente está passando, porque eu me recuso, estou tentando recusar a falar. Eu quero falar do bom, do que vem depois, do melhor, ou como a gente passa por isso, e a gente só passa por isso, com uma comunhão, uma conexão
com uma coisa muito maior que a gente. Não é possível que um vírus tão pequeno possa comandar mais do que um Deus que eu acredito. Eu tenho certeza que o Deus que eu acredito é muito maior que esse vírus e que ele faz tudo ficar melhor do que era antes. Tudo, disso eu não tenho a menor dúvida. Então, quando a gente está orando, é essa renovação que fala para a gente. É isso aqui, olha, o problema está lá, né? Pode ser que eu não tenha. Os problemas não mudaram de situação, mas eu estou mais fortalecida. Como eu saio dessa oração é o que importa aqui. Eu posso estar super mal, mas no momento que eu me conectar, que esses espíritos vierem, as intuições chegarem, a oração, às vezes, pronta a chegar na sua frente, com certeza a gente vai estar se renovando, né? O texto de Emmanuel, ele continua. Quando a dor te entebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Eu acho que muitas vezes a gente chega nesse ponto aqui e fala, e agora? Né? Mas olha a parte segunda do que ele vem falar para a gente. Que lindo que eles podem dar essa esperança para a gente. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência. A minha mãe disse que um suspiro nosso, Deus entende. Esses dias eu vi, tinha uma foto de um caderno escrito assim, querido Deus, e 3 gotinhas, como se fosse de um choro. Uma oração, querido Deus, 3 gotas de lágrima. Então, a gente sabe que nesse momento que o ser tem essa busca de me ajuda, e às vezes a gente não sabe nem para quem pedir. A gente quer que alguma coisa, alguém nos ajude. É esse momento, é essa leve flama que ele fala que envolve a gente, né, dessa prece. E ele continua nesse texto. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito. É o que vai acontecer depois de uma oração. No imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Todos chegaremos lá. Todos somos envolvidos por esse amor. Então, com tudo isso, essa intenção de que não é para a gente utilizar uma oração programada, mas que a gente possa entender cada palavra da oração, foi que eu trouxe a prece de Cáritas, para a gente juntos pensar em cada parte dessa oração. E faço um convite também que talvez essa oração, para cada um de vocês, ela vai falar diferente do que eu estou trazendo aqui. Eu tenho certeza, porque esse é um poder maravilhoso do mundo espiritual, que nos fala diretamente ao coração. Então pode ser que o que eu fale aqui te toque diferente. E que bom, porque é essa a intenção, que possa trazer para cada um de nós um conforto. Vamos começar então a oração, a prece de Cáritas, como eu disse, escrita em 1873. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Ela já começa uma oração lembrando quem é Deus. Né? Primeiro na colocação de que Ele é nosso Pai, onde somos todos irmãos. Todos. E em situações como a crise de 73, todos estavam passando. Todos, não tinha distinção, sentimos como irmãos. Então ela faz primeiro esse louvor de quem é Deus. Ela não começou falando, estou com esse problema. Ela começou, Deus, nosso Pai. E ela segue, que sois todo poder e bondade, os atributos da divindade, o poder e a bondade divina. Que lindo ela começar essa oração para nos lembrar. Meimei nos fala que a vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. A oportunidade da gente se enxergar na dor do outro. E lembrar que nós somos filhos de um mesmo Criador. Na Gênese, Kardec nos fala que Deus, sobre o atributo da divindade, que é a segunda parte dessa primeira fala dela. Deus, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Então, lembrando essa bondade do Pai, esse poder. Só que ela já coloca a gente num outro patamar de oração. Essa conexão com esse ser maravilhoso que está acima de tudo. Ela segue.
dai força, estão pedindo para esse pai, né, para esse ser superior, que ele dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Então, provação, né? Por que ela pede força para quem está passando por uma provação? A provação nada mais é do que um teste. Né? Nós vamos passar por um teste que vai nos tirar nosso estado de inércia. A proposta da provação é que a gente, como eu disse, por que a gente passa uma coisa lá atrás e esse problema aparece de novo e não precisa ser séculos. Né? Às vezes é o que a gente passou semana passada, o ano passado, por que eu tenho esse mesmo chefe, ou por que eu tenho esse amigo, por que está acontecendo de novo comigo o que está acontecendo agora? Então, esse convite sobre um pensamento sobre o que é uma provação. Então ela fala que a força, eu entendi que a força que ela pede, né, que a gente sinta, é assim, dentro da gente nós já temos uma força divina. Só que sozinhos muitas vezes é difícil. Então ela pede para o Pai nos ajudar, nos dar a força dele, para alimentar a nossa força divina, para que a gente possa então continuar, né, seguindo. Dai luz àquele que procura a verdade. A luz aqui como uma inspiração, como um caminho, como um iluminar. Como diz que a palavra, o Evangelho é luz para os nossos pés. Que a gente possa ter essa inspiração nessa busca da verdade, que é a gente se melhorar, uma busca de uma elevação, né? Uma busca de um sentido profundo, da pergunta que a gente pode fazer, por que eu estou aqui, por que eu passo por isso? Então que essa luz chegue até nós, que chegue através de um vídeo, através de um livro, através de um amigo. Como essa luz pode chegar? Então, o pedido dela é que nós tenhamos força, que nós consigamos lembrar que nós temos essa força. Nós temos alguém que nos ajuda a levar adiante. E temos a intuição, a luz, que vai estar nos iluminando nessa busca que nós temos na nossa caminhada. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. A compaixão, ela vai vir em seguida da caridade, né? Porque a gente só vai conseguir uma compaixão, a gente só vai conseguir fazer a caridade quando nós entendemos que nós somos irmãos e entender o sofrimento do outro, né? Quando nós entendemos que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, amparando um ao outro e rezando uns pelos outros. Quando nós tivermos uma compaixão pela dor alheia, a gente vai conseguir trabalhar a caridade, lembrando não só a material, e eu trouxe o Chico porque ele foi um exemplo de uma caridade não religiosa, não material, mas em todos os sentidos. O puro exemplo, né, tanto quanto Jesus, de benevolência, de indulgência, de perdão, de simplicidade, uma pessoa que deixou aí mostrando para a gente o que é ser uma pessoa caridosa, que fala tão ao fundo do coração de Caritas, essa busca dela de caridade, esse pedido de ajuda da caridade. Deus, cai ao viajor a estrela guia. Ela pede que nós possamos ter um rumo, que uma estrela possa nos guiar, que a gente consiga olhar, de uma certa forma, um sinal no céu, como os viajantes antigos tinham, para onde eles tinham que ir, sem nenhum outro tipo de ferramenta. Ela faz esse pedido para que nós possamos buscar essa estrela guia, um direcionamento para os nossos caminhos. Às vezes, nas nossas fraquezas, a gente se perde um pouco. Né? Tem que dar uma paradinha e olhar um pouco o céu. Olhar um pouco para onde a gente está indo. Esperar, enxergar uma luz que nos guie. Dê ao aflito a consolação. Ao doente, o repouso. Quando nós estamos aflitos, a consolação que chega muitas vezes, ela não vai acalmar nosso problema. O problema às vezes é muito grande, mas a consolação nos dá uma trégua. Naquele momento, a consolação que chega te faz ter um pouco de ânimo, um pouco de esperança para continuar a nossa caminhada. Né? Ao doente, o repouso. 1873 não tinha analgésico, não tinha farmácia. As dores que as pessoas passavam fisicamente, não estou nem falando emocionalmente, o pedido dela é que o consolo tem que vir, muitas vezes, do céu, porque nem a gente consegue fazer pelo próximo. Ela conta a história de um casal que ela visita em 1865, na passagem que ela fala sobre isso,
que eles estavam tão doentes e tão pobres que não tinha nem como ajudar. Ela só podia rezar e pedir para que eles tivessem força. Então, o pedido dela aqui é que muitas vezes a gente sabe que o problema não vai ser resolvido assim, mas foi prometido que Jesus estaria com a gente. Ele nos daria esse apoio e andaria com a gente, faria nosso fardo mais leve. Então, essa consolação que ela pede ao aflito para que a gente consiga parar. Um repouso ao doente, muitas vezes, é só o repouso. Já dá uma trégua para que ele possa descansar. Quantos doentes não têm uma chance de um repouso? Ou porque precisa trabalhar, ou porque não tem onde ter um repouso digno, né, de uma cama limpa, de um tratamento médico. Quando eu fico doente, que eu vou ao médico, apesar de ficar triste com a história, mas eu penso assim, que bom, eu pude ir ao médico e pude ter acesso ao remédio. Quantos doentes não têm acesso? Não sabem nem a doença que eles têm, porque não tem como. Então, lindíssima. Tinha que ser um espírito realmente muito preocupado com a caridade para pedir a consolação e esse repouso. Numa época bem complicada, onde tudo estava acontecendo e com certeza as pessoas precisavam muito por falta de medicação especificamente. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. Então, arrependimento, né, a definição de arrependimento seria sentir, a gente lamentar, sentir realmente, né, as faltas praticadas. Muitas vezes a gente tem atitudes que a gente não tem arrependimento porque a gente nem percebeu o que fez. Quantas vezes as pessoas ficam chateadas com a gente, já aconteceu comigo. E eu não tive nem noção. Né, você nem pediu desculpa, mas eu nem percebi que eu tinha te ofendido, eu tinha te magoado para começar. Então, esse pedido para que o culpado tenha essa noção de um arrependimento, de sentir, de perceber um erro, mas não com remorso, não com um convite que isso seja, né, para ser punido. Não, muito longe disso. Ela pede aqui ao Espírito a verdade, para que a gente desperte, para que a gente tenha a consciência dessa mudança. Eu trouxe aqui a foto de Saulo, que teve a mudança, né, se tornou São Paulo, que todo mundo conhece bem, sabe da história dele, né? O culpado, ele fazia o que ele fazia achando que ele estava certíssimo. Ele fazia dentro da lei que ele conhecia. Quando ele acordou, quando ele despertou, o que ele fez? Mudou o rumo totalmente. É esse arrependimento que ela vem pedir ao Pai. Né? Esse espírito da verdade, quando você descobre, você quer fazer melhor, o que você faz com aquilo que você fez. E a história dele, descrita para todos verem o que ele fez com a vida dele. Falamos dele até hoje, né? Tentamos seguir o exemplo até hoje. Então, o arrependimento, ele é uma forma de nos levar à verdade. À medida que você começa a despertar e percebe isso, é uma forma da gente despertar para essa verdade que ela pede aqui. Continuando. Ela pede também, né, no estágio anterior, ela pede ao Pai, né, para dar o arrependimento, dar ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, para falar bem as palavras dela. Também a criança, o guia, ao órfão, o pai. Nessa época também tinha muitas crianças órfãs, muita família, muitos pais morreram por conta das tribulações que tinham na época. Quando ela fala criança, o guia, a gente sabe que a criança, né, nós adultos, na nossa fase de criança, nós precisamos de um guia, precisamos de alguém, seja pai, mãe ou um tutor, que nos guie. Mas se a gente pensar também no caminho espiritual nosso, na nossa infância espiritual, nós também precisamos de um guia. Precisamos muito que de espíritos que já caminharam na frente, nos sejam guia e tutores para nos mostrarmos o caminho, como mostramos às crianças. E nessa infância espiritual, agimos como criança, muitas vezes nem querendo aprender, né? Quem disse que eu quero, às vezes, alguém para me dizer o que eu tenho que fazer? Mas olha aqui, né? Ela pede que, olhando para a gente como criança, pedindo um guia. E a órfã, o pai, lembrando dessas crianças órfãs, num pedido onde que cada criança que não tenha um pai consiga achar um pai que também não tem uma criança, que essas famílias consigam se unir. E é um pedido, uma oração tão atual em todos os sentidos. Essa oração, por isso, ela é tão repetida no mundo espírita. Senhor, continua Cáritas, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Sem dúvida nenhuma, ela não está dizendo aqui que a bondade dele não se estende já sobre tudo que ele criou. Claro, tudo que ele criou, a bondade dele alcança.
ela está pedindo no sentido para que atinja tudo aquilo que ainda não conseguiu entender. Né? Nós ainda, óbvio que estamos ainda cada um na sua caminhada, mas ela pede isso, que se estenda, sobretudo, sem distinção, aqueles que já se conectam, aqueles que já caminham mais na frente, mas todos, aquele que não os conhece ainda. O pedido dela é que seria assim para todos, tudo que ele criasse, todos os sentidos, bem amplo. Que o manto de amor e bondade extermine o mal gerado pelas imperfeições humanas e que possa haver luz, paz e amor para todas as vossas criaturas, pois dela necessitam muito mais que imaginam as criaturas. Então, nesse sentido, Pai, olha para a gente. Mesmo que nós não tenhamos a nossa conexão, o nosso Wi-Fi ainda não esteja tão forte, né, o sinalzinho, mas que se estenda, Senhor, sobre nós a sua bondade. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Ela vem de novo pedir, né, entendendo a situação que nós estamos. Piedade para aqueles que estão mais afastados da luz, que ainda, né, não têm nem esperança em algo que pode ser muito maior do que o desespero que estejamos passando. Né? Ela pede esperança para trazer esse entusiasmo, essa pausa, para que a gente possa continuar na caminhada. Então, para que nós possamos sempre lembrar que a esperança é eterna. Nós sempre teremos o presente da esperança, né, indicando dias melhores. Então, para aqueles que não vos conhecem, essa piedade, para que nós também lembremos disso, de olhar o próximo dessa forma, como aqueles que não vos conhecem. E entender que estamos numa caminhada e a esperança, de novo, como uma pausa para que nós possamos conseguir na nossa caminhada e superar as nossas dificuldades. Que a vossa bondade permita, hoje, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Só essa frase dela, a gente já poderia começar o dia pedindo pela humanidade, porque eu acho que isso é o que a gente mais pede sempre, né? Que a gente possa ter paz, esperança e fé. Ela fala de novo da bondade divina, da característica de Deus. Ela está o tempo todo lembrando quem é Ele. Nos pedidos de Caritas, ela está sempre apontando para aquilo que é maior, aquilo que é superior, pela bondade infinita. Ela pede que os Espíritos Consoladores, que já têm por natureza espalhar a paz, a esperança e a fé. Então ela pede, inclusive, não só pela gente que está recebendo, mas pelos Espíritos Consoladores que distribuem isso. Que coisa mais linda, numa frase, ela conseguir conectar todos nós. Porque ou a gente está numa situação mais debilitada, precisando ouvir isso, sentir essa paz, essa esperança, essa fé, ou já estamos numa posição de Espíritos Consoladores. Temos muitos Espíritos Consoladores que não se cansam, estão ao nosso redor o tempo todo. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Aqui ela diz que simplesmente, né, assim, o tamanho, vamos imaginar o tamanho do amor de Deus, que a gente não consegue ainda, mas um raiozinho de luz a gente consegue. Uma lanterna, uma vela, um fósforo. Quanto pode ser tão ínfima um raio de luz do amor de Deus a ponto de abrasar a terra? Será que a gente consegue assim, né, ter uma ideia do que essa faísquinha podia fazer com a terra? Então lembrar que esse amor de Deus, essa faísca dele, ela já abrasa a terra, eu tenho certeza disso. Nós temos só que estar em conexão para receber. Mas que lindo ela comparar esse amor de Deus com uma faísca de luz, que a gente nem consegue imaginar o que seria uma luz toda dele, mas essa faísca que já poderia iluminar a Terra. Ela está lembrando que nós aqui na Terra estamos ainda, né, no mundo de trevas. Então, é tão escuro que uma faísca já iluminaria, abrasaria a Terra. Tamanho que é o amor de Deus por nós. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Que bom poder ouvir essas palavras
que trazem tanto conforto, né? Então você imagina que nós estamos envoltos nesse hálito divino, nesse amor de Deus, bebendo, né, dessa fonte. Ele jorra o tempo todo, ele está jorrando o tempo todo. Ela fala que se a gente conseguir beber dessa fonte, né, dessa bondade fecunda, infinita, não tem fim. A gente pode beber dessa fonte do amor de Deus o tempo todo. Se a gente estiver com muita sede, se a gente estiver ainda com as lágrimas, com as dores, ela fala que se a gente buscar isso, tudo isso vai acalmar, né? Nas bem-aventuranças, já foi dito, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que nós possamos estar nesse amor, nessa fonte insaciável, né? Jesus disse que quem beber dessa água não sentirá sede. É dessa fonte, é dessa água que ela está falando, onde todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Então, se a gente conseguir fazer isso, olha o que ela fala: um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Ou seja, a prece, quando ela é em comum, ela é extremamente poderosa. E eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27. Olha o que Kardec nos fala. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos chamassem juntos em um uníssono. Quando a gente faz as nossas reuniões, principalmente agora que estamos fazendo virtualmente, olha que incrível quando nós nos unimos. Kardec dá aqui a receita. Quando eu busco esses estudos, eu penso assim, a gente já sabe tanta coisa, mas como eu faço isso? O pessoal brinca, não tem receita? Eu fico buscando a receita. E eu acho umas respostas assim, né? A gente vai se associar de coração com o mesmo objetivo, mesmo pensamento, todos chamando, clamando, somos uníssonos, somos um coração junto. E ela fala aqui, só um coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, estaremos unidos nisso. Como um reconhecimento desse amor de Deus, esse amor divino. Khalil Gibran, ele fala sobre a oração, sobre a prece. Se vocês tiverem a chance de ler o livro Profeta, tem no YouTube ele em áudio muito lindo, com música, é fantástico, né? Todos os capítulos têm um vídeo curto e tem um específico da oração. Vocês depois escutem, para eu não falar diferente do que foi, do que eu estou querendo passar aqui, do que ele disse. Mas ele fala que quando a gente ora, nossos corações se encontram com pessoas que também estão em oração, em que em outros momentos nunca nos encontraríamos. Então imagina que se está todo mundo orando ao mesmo tempo por um bem maior, quantos corações estão se unindo que nós nunca encontraríamos numa situação que estivesse tudo bem, né? Quando a gente conseguir elevar o nosso pensamento num padrão de juntar com corações que têm a mesma vontade e como irmãos, a gente vai estar com certeza talvez morando num outro planeta, né? Num outro plano, mas como sempre a gente está aqui aprendendo e vamos conseguir um dia fazer isso. Já conseguimos em situações menores, a gente não precisa ser muito grande, mas se colocarmos duas pessoas, às vezes orando, com o coração, com aquele propósito, faz muito mais efeito do que 100 orando uma oração, né, repetida ou sem o coração naquele momento. É esse o convite que ela fala quando estamos todos unidos num reconhecimento de amor do Pai. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Convite que ela faz aqui para que nós então esperemos, como Moisés na montanha, com os braços abertos, não é para brincar de torre, né? Porque muitas vezes a gente fica, né, parado com os braços abertos, pedindo. Não estamos fazendo nenhuma conexão assim. O que ela quis dizer aqui, todas as vezes que se fala de montanha, subentende-se que seja uma elevação espiritual, né? A gente sabe que Moisés subiu a montanha, na parábola do samaritano, ele vinha descendo a montanha, então a montanha tem uma conexão espiritual, onde ela convida que nós, como Moisés, subamos até essa montanha, que nós nos elevemos com os braços abertos, esperando essa inspiração de Cristo, pedindo essa conexão com o plano superior, como ele esperou quando ele subiu até a montanha. E uma curiosidade que eu não sabia, talvez eu sabia e esqueci, vocês já devem saber que vocês são mais estudiosos, mas vocês sabiam que ele quebrou 2 tábuas antes de escrever as outras? Ele desceu, ele subiu, teve a conexão,
teve as escritas na tábua, ele desce, o pessoal lá embaixo está tudo já fora de foco, já fizeram um bode lá, um bode não é bode, é um boi de ouro, bode não, né? Fizeram lá uma estátua, para não ficar errado, um bezerro, obrigada, bezerro, bode, não, tá com B, tá perto. Mas perderam o rumo, né? Ele volta, fica bravo, quebra as tábuas, um momento assim de ira de Moisés. Ele sobe de novo, e é onde ele consegue, né, as 10 tábuas. Fiquei feliz, porque se ele, naquele estágio, desceu, ficou bravo, quebrou as tábuas, né, eu sempre tive sonho de pequena, falava para minha mãe, eu morro de vontade de fazer lá em casa, de puxar a toalha. Sabe quando passa na novela, aquela mesa linda montada, e a pessoa puxa a toalha, cai tudo no chão, quebra tudo? Minha mãe falava, não faz. O único problema é que na novela eles não passam quem limpou. Aqui em casa você faz, você vai ter que limpar. E eu desisti porque eu achei que dava mais trabalho do que qualquer coisa. Mas se Moisés quebrou a tábua, eu fiquei feliz de saber. Mas esse convite dela, desse abrir de braços dele, desse subir na montanha, desse esperar essa conexão com o divino, esperar o momento da inspiração chegar até ele, das palavras chegarem, das tábuas serem escritas. E que esse momento é que ela convida, que a gente possa esperar esse momento com Deus, né? Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Um pedido super humilde, na nossa humildade, que a gente possa merecer a misericórdia divina. Eu ouvi uma vez uma colocação que eu acho bem interessante. Eu ainda penso muito nela para ter uma ideia final, mas eu penso muito nela ainda, eu medito muito nela. Eu ouvi assim: graça é quando nós recebemos o que nós não merecemos. E a misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos. Então eu penso nisso até hoje, que a graça divina me traz coisas que, nossa, eu nem trabalhei por aquilo talvez, ou não conscientemente, né? Ou ele me traz assim como um pai, né? Às vezes o pai que dá um dinheirinho escondido para o filho, a mãe, como um presente, que eu nem esperava que ele podia me dar aquilo. E a misericórdia, quando eu faço coisas que eu deveria receber uma punição, ou algo assim, nossa, né, como nós humanos pensamos que Deus agiria. Mas no sentido assim, ele não faz, porque ele é um pai tão de amor, que ele nunca faria isso. Né? Ele com certeza nos dá como misericórdia. E muitas vezes, aquilo que é mais terrível na nossa vida, já é a misericórdia dele. A gente acha que não, que está sendo um castigo, ou que a gente está sendo punido, ou eu mereço, ou porque lá atrás. Não, já é uma misericórdia, podia ser muito pior. Tudo podia ser muito pior sempre. Se não está pior mais, é porque ele tem misericórdia, porque ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós é que temos que fazer um estudo, um trabalho para que nós possamos superar, né, como ela pede aqui, para que nós possamos ter o arrependimento, para conhecer a verdade, para a gente se modificar, e nós fazemos um processo de não precisar passar mais por aquilo, como a gente vê a história repetindo sempre, sempre, sempre. Caritas continua: Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Lembrando que é um trabalho de todos, que à medida que nós estivermos trabalhando por esse progresso, nós estaremos sim subindo até ele, cada vez mais na nossa escala evolutiva, nessa ajuda ao progresso, né, nesse esforço em prol da humanidade, em prol de uma comunidade, em prol de um conjunto, não egoisticamente, de ir lá e pensar só em mim, mas pensar o que aquilo vai me trazer em termos de comunidade, em termos de humanidade, lembrando, somos irmãos. Então, para que ele nos dê essa força, lembra essa força que ela já comenta, que é a força que nós já temos em nós, divina, que ele potencializa essa força que nós já temos para que nós trabalhemos em favor desse progresso. O convite dela de ação. Eu vi aqui que ela não está simplesmente só pedindo ao Pai, ela pede também que ele nos dê força para que nós possamos fazer a nossa parte nesse progresso. Dai-nos a caridade pura, que para ela sempre nos ajuda a perceber o quanto que ela é tocada por essa questão da caridade. Ela tem, eu queria muito que vocês lessem depois esse capítulo dela, onde ela, do capítulo 13 e 14 do livro do Evangelho, ela consegue trabalhar a inspiração em pessoas para fazer, lembrei muito da Beth, inspira essas mulheres para fazerem roupinhas de inverno.
Então, a Caritas fala, né, a Caridade, no texto que ela assina, que ela vê as mães desesperadas porque não vai ter o que comer, o inverno está chegando, e mal sabe essas mães que, do outro lado, espíritos consoladores estão intuindo um grupo de mulheres a fabricar roupas para o inverno, para que quando chegar o inverno... Então, assim, essa orquestra de que providências estão sendo tomadas, as ajudas vão chegar, não está fora de controle nada. Existe um poder maior, existem espíritos amorosos, espíritos consoladores que já estão preparando. Então, essa caridade pura que ela pede que a gente tenha, eu trouxe duas colocações sobre a caridade pura. Uma de Emmanuel, que ele fala que é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. É um amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Isso é caridade pura. A gente ser um transmissor desse amor dele. E outra da Joana de Ângeles, que ela fala que caridade pura é um ato incondicional, desinteressado e sem personalismos. É bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Então, coisas que não precisamos fazer para que todos vejam. Tem muito estudo sobre a caridade na doutrina, onde não precisa ser ostensivo. Nós sabemos do óbolo da viúva, que deu o que ela tinha, mas também tem uma continuação espírita disso, que fala que depois dela ainda tinha a pessoa que limpou o templo. Ou seja, a viúva ainda tinha a moeda. Aquela pessoa deu o que ela tinha, que era a ação de limpar o templo. Então, lembrando disso, né, é silencioso. Essa é uma caridade pura, ligada com o amor de Deus, ligada com o amor ao Pai, que vai incentivar a gente a fazer o que essa mulher maravilhosa aqui, Madre Teresa, fez. Maravilhoso exemplo de caridade pura. Como tantos outros, até mesmo, que nós nem sabemos, né? Não são tão divulgados, mas que fazem isso no dia a dia. Caritas pede para dar-nos a fé e a razão. Fantástico. Nós sabemos que não dá. Se a gente tiver só a fé, vai virar uma fé fanática. A gente não vai conseguir raciocinar. O convite, Paulo fala sobre a oração. Nós temos que entender as palavras que estamos rezando, porque senão, né, o intelecto tem que acompanhar o que a fé está te dizendo, porque senão não faz sentido. O convite da doutrina é que nós possamos ter uma fé raciocinada. O pedido dela, no começo, né, lembra, o livro foi publicado em 1864, ela dá essa passagem em 1873, falando que ela participou da codificação. Lembrando, vamos ter fé, vamos trabalhar a razão. A razão vai ajudar a gente como espírito, né, numa aquisição de sermos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos que ter a razão. E vamos trabalhar sempre. A gente sabe que nós trabalhamos moral e razão, vamos aí caminhando para conseguir esse equilíbrio. Né? E quando eu coloquei essa foto, eu lembrei da historinha que eu já contei aqui, mas ultimamente ela tem me dado alguns insights assim, de lembrar dessa história, que fala do equilibrista que atravessava, é a história real. Ele atravessou Niagara Falls dos Estados Unidos para o Canadá. E ele fez várias travessias. Atravessou de várias formas, de costas, carregando um homem, cozinhou, fritou um ovo lá no meio da corda. Tem várias travessias. Não morreu da queda. Ele não morreu da queda. Mas um dia ele fez um experimento. Ele andou com um carrinho de mão sobre aquele fio. E foi e voltou. E perguntou assim para a multidão: vocês acreditam que eu faço isso de novo? Todo mundo falou: claro, a gente acredita. Você acredita que eu faço isso de olho fechado? Claro, acreditamos, já vimos tantas vezes, você é super famoso. Eu não me recordo o nome dele agora. Aí ele falou assim: tá bom, já que vocês acreditam, eu preciso de um voluntário para entrar no carrinho. Ninguém entrou. Então, claro que às vezes eu me sinto assim, a gente confia, mas será que a gente entra no carrinho e atravessa? A gente tem momentos na vida da gente. Será que agora não é hora da gente acreditar? Né? Essa semana eu vi o Haroldo contando uma historinha também, sobre... história conhecida, vocês já devem ter ouvido. Eu vou falar para eu ouvir, né? Porque sabe que a boca aqui, o ouvido está bem perto. Vou falar de novo, para ver se eu guardo. Que tinha uma criança no avião, né, sentadinha do lado de uma senhora, e essa criança então pintava, toda tranquila, e o avião começou a fazer uma turbulência horrível, chacoalhando, a mulher super preocupada, todo mundo desesperado, e a menininha lá tranquila, pintando. E essa senhora pergunta para ela: querida, você não está com medo? Você está vendo o avião sacudindo? Ela fez: não. Mas como assim? Ela fez: não, porque meu pai é o piloto. A menina estava tranquila porque o pai dela era o piloto.
Você vê, aquela senhora acreditava que existia um piloto, né? O avião não ia voar sem o piloto. Mas entender que o piloto é o pai é um outro nível de entendimento. É um outro nível. É como entrar lá no carrinho de mão, atravessar aquele abismo e acreditar que eu vou chegar do outro lado. Posso não chegar do jeito que eu acho que ia chegar, mas eu vou chegar. Existe um controle que vai levar a gente. Nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Então, com essa fé e essa razão, que a gente possa trabalhar, é o pedido que ela fala aqui para a gente, na oração. E essa última frase agora da oração, onde ela pede: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Oposto de Narciso, onde ele vai no lago e se vê refletido no lago, o convite é que na nossa simplicidade nós possamos refletir a imagem divina que já está entre nós, né? Nós já temos o atributo divino em nós. Então que essa simplicidade toda, quando a gente entender essas palavras dela toda, que nessa simplicidade, quando a gente se olhar, a gente vai ver o reflexo dele. Como a gente pode trabalhar e olhar no nosso irmão o reflexo dele, porque é o Criador. Então, se a gente conseguir olhar para o outro e entender que se eu amo o Criador, eu tenho que também aprender a gostar da criatura, um exercício incrível, e é o que vai acontecer, né? Nós vamos refletir a imagem dele. Então, talvez, quando nós olharmos as pessoas, possamos ver isso nelas. Ou quando elas nos olharem, elas peguem um pouco disso também, desse reflexo de Deus em nossas vidas. Essa é a oração inteira de Cáritas que eu vim dividir com vocês. Eu acho que tem muita coisa ainda para pensar, muita coisa para analisar. Vocês com certeza vão ter, como eu disse no começo, muita informação própria e intransferível, porque a vida de cada um, né, cada um sabe o que passa. Mas esse é o estudo. E para terminar esse estudo, eu trouxe um texto de Emmanuel, que eu achei também bem atual. E resume essa visão de Cáritas da caridade. Ele fala o seguinte: conquanto as provações que te assinalem a marcha, estende mãos socorredoras aos que talvez estejam suportando problemas muito mais difíceis do que os teus. É o convite da gente sair de nós. Lembra que ela fala, quando a gente conseguir nos olharmos como irmãos, quando a gente conseguir essa humanidade, olhar que sozinho a gente não consegue, que a gente tem que procurar um bem geral, é o momento da gente olhar para o lado e pensar: eu estou sofrendo, mas será que tem alguém sofrendo mais do que eu? Eu estou aqui super preocupado, mas será que tem alguém mais preocupado que eu? Será que tem alguém com mais fome que eu? Será? Essa pergunta que vai nos levar a uma reflexão do que é a caridade pura. Com certeza, quando a gente olhar isso, né? No final do texto ele fala, o título desse texto chama Com Deus Venceremos. Ele fala o seguinte: confiando na divina providência, segue adiante e não temas. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. E aí, para mim, de novo, é uma outra receita aqui para a gente meditar nas palavras de Emmanuel, entendendo, Deus nos sustentou ontem. Nós somos aqui, eu sei, brasileiros vindos de outro país, chegando aqui, eu não sei a condição de cada um de vocês, mas, gente, é um outro país. Viemos para cá sem saber direito como iríamos morar, ou a escolha da casa, para quem já vem com a casa comprada, seja qual for a situação. Como que tudo isso aconteceu? Não foi ao acaso. Ele já nos sustentou ontem. Ele vai continuar, porque até hoje ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Não vai faltar nunca quando a gente estiver com Deus. Nós venceremos, porque lembremos que não é só aqui. Todas essas batalhas, todos esses mártires que viveram e voltaram para falar: tenham confiança, tenham fé, confiem. Eles falam com uma autoridade inquestionável. Então a gente tem que ter, por eles até, falar para eles: olha, vocês não vão se decepcionar, a gente está, né, a gente balança, mas volta, a gente tem que voltar. E essa responsabilidade de não deixar o outro ir às vezes, de prestar atenção quem está do lado, às vezes precisando de uma força, precisando às vezes de um telefonema, de uma fala. Vamos praticar essa caridade mais do que nunca. Lembrar que nós estamos em casa, a benevolência, a indulgência, o perdão, mais do que nunca a gente vai estar trabalhando em casa. Nós lembremos dessa colocação de Cáritas. Esse é o fim do estudo.
E eu queria fazer um convite do seguinte: eu não vou fazer oração final, porque eu convidei Caritas para fazer a oração final. Então eu vou colocar a oração para que vocês, onde vocês estiverem, vocês consigam, assistindo o vídeo, fechando os olhos, a sua conexão com Caritas. Vamos voltar naquele dezembro, naquele Natal de 1873, tão difícil para tanta gente. E em cada palavra do que ela falar, vamos deixar que a espiritualidade coloque no nosso coração essa esperança, esse conforto, esse alívio, essa fé, essa paz que ela fala. Então eu vou para vocês, eu não voltarei aqui para encerrar. Vou encerrar então, agradeço a atenção de todo mundo, que vocês tenham um excelente, excelente dia. Obrigada pela atenção de vocês. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja.